Boa tarde, ao som de Pai Nosso dos Mártires, nós começamos a nossa corrente do bem dessa quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Hoje é dia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nosso amigo Padre Paulo Tadeu Baurassi, jesuíta, coordenador do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, ASARES. Padre Paulo Tadeu, estou te recebendo aí ao som de Pai Nosso dos Mártires, que é uma canção que muito inspira a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caminhada nessa história de martírio da igreja. É uma grande alegria, um grande prazer recebê-lo. Queria agradecer ao Padre Sandoval, né, por ter intermediado essa conversa ilustre contigo, ao meu irmão Betinho, que é amigo também do Padre Sandoval, Débora, que está aí presente, a minha irmã Kézia, e várias pessoas que já estão aí nos prestigiando, e as que ainda vão prestigiar, porque essa live ficará gravada no meu Instagram, @afroel. Então, hoje eu estou fazendo a minha live mais distante. A nossa corrente do bem está chegando ao Amazonas, na capital Manaus, que sofre com o descaso da falta de oxigênio, para não dizer um certo genocídio. E vou conversar com o Padre Paulo Tadeu Baurassi, que é jesuíta, coordenador do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, ASARES de Manaus. Padre Tadeu, fique à vontade agora para se apresentar melhor para a nossa rede social, que tem base aqui em Belo Horizonte, mas que nesse momento alcança outras partes do país e abraça Manaus. A palavra é sua. Uma boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Wellington. Eu sempre, como eu reporto a Belo Horizonte, às vezes bate as saudades. Morei praticamente 6 para 7 anos. Fiz os estudos no, então, Instituto Santo Inácio, naquela época, que é agora a FAGE, né? A Faculdade de Filosofia e Teologia. E a gente também, no período da filosofia, eu trabalhei na Pastoral da Mulher Marginalizada, centro de Belo Horizonte, e depois também, nos anos do tempo da teologia, colaborei na implementação da pastoral carcerária. Não esquecer que a campanha da fraternidade de 97 tratava da temática dos encarcerados e encarceradas. Então, a minha trajetória, já coloquei um pouco aí. Eu nasci e me criei na região metropolitana de Curitiba, pequena cidade, Campo Largo. Vocês conhecem bem o Hélio Gazda, professor, né, da FAGE, muito meu amigo. A mãe dele mora ali na Colônia Hornos, mais próximo, uns 3 quilômetros da casa da minha mãe. O Hélio passou uma temporada em Porto Velho também como missionário. Naquele tempo ele estava pensando em entrar na companhia e eu já estava na companhia. Então, quero dar minha saudação para ele também. Eu sei que é muito próximo de vocês. E aí, na medida que terminei os estudos, como diácono, vinha a Porto Velho. Nós tínhamos uma paróquia, um centro de direitos humanos que eu atuava. Lá trabalhei 9 anos.
uma saída para estudar um pouco em Bogotá, depois pedi para vir a Manaus, fiquei 4 anos e meio por aqui, depois fui ao sul, sudeste do Pará, Marabá, fiquei 1 ano e meio, e voltei há uns 4 anos atrás aqui em Manaus, né? Então, um pouco essa é a minha trajetória, estou me apresentando um pouco, mas que bom termos essa oportunidade de conversar e, antes de tudo, fazer com que essa voz, a busca da verdade prevaleça, as informações e não as mentiras, que infelizmente vivemos na era também do fake news, né? E como você falou, né? Trazer essa dura realidade. Aqui a gente tem umas chuvas fortíssimas, quem mora na região norte, na região amazônica, quando vem as chuvas é uma tempestade muito forte. E quando a gente anda ao longo dos rios também, se formam os banzeiros, são umas ondas assim fortes que às vezes batem nas embarcações. Eu diria que a gente está vivendo uma tempestade muito forte com banzeiros também que faz sacudir a nossa canoa, faz sacudir também o nosso barco. E aí, dentro dessa realidade, como buscar a verdade, como ser um missionário, como ser um cristão, nem vou dizer sacerdote jesuíta, mas como eu viver o meu batismo dentro desse contexto que aqui vivemos. Então, agradeço a oportunidade, viu, Hélio? Que bom. O seu abraço será transmitido ao Hélio Garda, que futuramente também será convidado aqui, né, para fazer um bate-papo comigo. Nós já tivemos alguns momentos, né, ele já partilhou conosco uma experiência forte que ele teve em Cuba. Ele tem assessorado, porque eu faço parte aqui como já tinha comentado contigo, inclusive mando um abraço para os meus amigos Augusto, Eduardo, Ilse, Mário, que são do grupo de Fé e Política da Faculdade Jesuíta da FAGE. Hélio Gasda foi um dos nossos orientadores, já trabalhou com orientação, e também o Padre Delmar Cardoso, com muita alegria, ele nos deixou estar em Recife, né? Com muita alegria receber a notícia que ele agora é pró-reitor aí da Universidade Católica, né? É uma pessoa muito querida nossa também, tenho certeza que estarão prestigiando e recebendo um abraço aí, né? E relembrando aí de um velho amigo, né? Também queria registrar, tem outras pessoas entrando, né, mandando oi, né, mandando saudações, que é Viviane, Poliana, Sérgio Camargo, Renata Pérez. Desculpa aí, porque passa rápido os nomes, então não dá para ver todo mundo que entra, né? Mas sintam-se todos saudados aí por mim e pelo padre Paulo Tadeu. Padre, eu queria fazer uma primeira questão da nossa conversa aqui, que é a seguinte: Manaus é a capital brasileira onde o atual presidente obteve sua maior votação e figura nesse quadro da pandemia como reflexo do negacionismo e do descaso de suas autoridades locais com o trato da pandemia. O senhor concorda com essa afirmação? Pondera ou acrescenta informações para que as pessoas daqui possam compreender o quadro que se evoluiu desde que a pandemia do coronavírus ainda era chamada de gripezinha? Eu acredito que eu tentei ver um pouco mais precisão. Manaus estaria entre a segunda mais votação expressiva do Bolsonaro. Mas também temos os nossos municípios, né? São 61 municípios, que eu acho que queria trazer esse dado também. São Gabriel da Cachoeira é um município de 75%, viu, Wellington, de origem indígena. E aí o Haddad lá teve 75% da votação. Então, eu queria trazer presente os 61 municípios do nosso estado do Amazonas. Somos uma população que, então, bate em 4 milhões e tanto. Mas impressionante como a cidade ou o estado do Amazonas está em torno da cidade de Manaus. 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, tá? E aí nós temos a famosa Zona Franca de Manaus. Você lembra um pouco disso? Lá por tempo dos militares, então temos que achar uma maneira, isenção de subsídios, atrair as empresas para cá.
Acho que você lembra, né, que eu também, quando morava no Sul, morava em outras partes, quando vinha um parente da gente em Manaus, por favor, né, compra uma televisão. Naquele tempo não tinha computador, né? A famosa Sony que estava aqui instalada, que eu acho que foi comprada agora pela Mundial, também estava num momento difícil. E aí, dos anos 70, muito se falou e muito se tem presente nessa questão da Zona Franca. E aí, então, eu diria que ficou em torno de, na cidade de Manaus, em torno do segundo lugar de uma cidade mais que votou nesse, então, presidente que está aí. Acho que é importante trazer esses elementos, mas eu trago outros elementos difíceis, né, para que a gente não... Eu diria assim, um processo de conversão para mim, eu acabei de dizer, né, minha origem, aonde nasci, aonde me criei, e aí a gente também tem que buscar constantemente, né, por um lado, vendo as riquezas de cada parte da nossa região, do nosso Brasil, são dimensões continentais, eu diria também trazer um pouco então essa realidade, não é diferente de outra cidade, onde hoje esses grupos, né, grupos financeiros, grupo de interesses, e aqui, infelizmente, não é diferente. Você joga um papel muito forte. Acredito, sim, que muitas pessoas, esses que votaram, então, no então presidente, foi mais difícil para eles compreender certos protocolos e não levavam muito a sério. Tem essas questões também, né? Não levavam muito a sério. Depois foi eleito esse governador, Wilson Lima, que não conhecemos muito, nunca foi nem vereador, nem deputado, nem prefeito. Foi uma coisa assim da noite para o dia. Então, de uma inexperiência muito grande, e aí também ficam os jogos os grupos de interesses e grupo de força, né? E aí um tanto perdido, desorientado, incompetente também. Então, eu queria trazer um pouco aquela dura realidade, bem lá no início que vocês acompanharam. Eu também, depois eu poderia até pegar umas imagens de Manaus, vamos ver se a gente faz isso. Tem que entender também que Manaus é muito esparramada a cidade. Então, essa dura realidade, ela vem há bons anos atrás. Se você pegar aqui, 3 secretários de saúde de outras gestões estavam presos com tornozeleira eletrônica, então, um escândalo na saúde. É uma coisa muito triste, assim, o descaso que já vem há tempo. Então, isso queria ser um elemento. Uma outra coisa também são as nossas casinhas, eu diria, as moradias precárias, a luta do povo, e há um déficit na moradia imenso. Então, trazendo esses elementos de pessoas, né, que, infelizmente, aquele que deveria dar o exemplo dos protocolos, que é o então presidente, não dá. É mais difícil fazer com que os protocolos e as orientações sejam seguidas aqui, mas também tem que trazer todos esses elementos, como também aplicar isso para nossas famílias pobres, né, que vivem num lugarzinho de 3 peças ou 2 cômodos, né, como dizer e pedir isolamento social. E então acho que eu trago todos esses elementos aqui, um descaso da esfera federal, uma incompetência na esfera federal, e depois, então, foi tentado dar alguns remédios, né, que seria um hospital de campanha, na questão mais do município, do prefeito, que tentou implementar. Então, aquelas imagens muito fortes que vocês acompanharam, abril e maio, está muito marcada na memória da gente. E por incrível que pareça, veio uma sensação, uma tranquilidade. Agora parece que estamos aliviados e agora já estamos solucionado o problema. Eu peço que você depois possa ajudar a divulgar. Nós conseguimos publicar um texto que eu acho que valeria a pena, no cansaço da gente. Eu estou fazendo tipo diários e eu partilhei contigo, né, Wélio? Sim, Daí sim, a gente deixa à disposição para entender um pouco melhor dentro dessa primeira pergunta. Então, eu trago esses elementos. Queira ou não queira, houve essa influência, sim. E depois, infelizmente, naquele momento que há uma sensação de tranquilidade, veio a segunda onda, né? É devastadora.
E aí o Géssio Frediana, que é um pesquisador da Fiocruz, muito conhecido da gente, um outro também que está fazendo doutorado aqui, acho que o Juliano, já estavam alertando e diziam, olha, tudo indica que nós estamos vivendo na segunda onda. E aí o mais difícil, complicado ainda, que está tendo uma mutação, o vírus, né? O vírus está tendo uma mutação, uma nova cepa, e já está comprovado de pessoas que foram para o Japão e lá fizeram as análises, foi publicado na imprensa aqui até, dessa problemática ainda maior. O que nós, depois de uma outra pergunta que se faz, eu posso adentrar mais, como o SARES, eu queria dizer o SARES, né? Porque o serviço, né? Amazônico, né? O SARES, tá? Então, o SARES, Serviço Amazônico de Ação, com as outras entidades, movimentos sociais, pastorais sociais, com entidades, com o pessoal aí do Ministério Público, se a gente fazer uma pesquisa dentro do próprio Humanitas, carta manifesto, carta de repúdio, carta para tomar providências, está tudo arquivado lá, que a gente pedia no mês de junho, né, para dar o lockdown aqui, o fechamento total, mas eram umas vozes que clamavam no deserto. Então, acho que dentro da primeira pergunta, eu acho que um pouco essas minhas considerações, assim, que daí eu acho que tem outros elementos, mas lendo as perguntas eu vi que posso dar uma resposta. Tá. Padre, só um parêntese aqui para algumas manifestações que já chegam no chat, né? A Kézia fala aqui, a situação de Manaus muito nos comove. Tragédia anunciada e ignorada pelo poder público. Triste. E o José Anselmo escreve aqui, boa tarde. Parabéns pelo diálogo, professor Wellington e padre Tadeu. É muito importante a partilha desses elementos que o padre explicita. Todo um contexto de descaso social, doenças negligenciadas. Tem mais pessoas entrando aqui, Ana Carolina, mandando abraço, Fabi, Laura, a Margarete, que é do Instituto Incluir-me aqui, que trabalha com situações de crianças e adolescentes, né, com necessidades especiais. Inclusive, até aproveito para lembrar que nós estamos no mês de janeiro, que é um mês em que tem uma tradição aí do meio dos psicólogos de tratar como janeiro branco, né, que seria para tratar das questões da saúde mental, principalmente depressão e ansiedade, que tem uma pesquisa recente que mostrou que o Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos e que tem a população a mais depressiva, a mais ansiosa e depressiva da América, perdendo só para os Estados Unidos por muito pouco. E essa situação da pandemia agrava muito mais, não somente a questão financeira, quanto essa questão da ansiedade, depressão. E aí eu queria que, dentro dessa intersecção de assuntos, né, pandemia, questão de saúde mental, do ponto de vista até mesmo espiritual, da ação da igreja aí em Manaus, da sua pastoral, como o senhor tem visto esse sofrimento mental das famílias? E só acrescentando aqui que o José Anselmo diz que essas doenças negligenciadas têm assolado a população pobre, né, e acrescentando esse descaso aí que criou esse caos aí que não precisava acontecer, tá? E o Augusto, do nosso grupo de fé e política, está aqui participando e estava te mandando um abraço aí. Olá, o Eto e o padre Tadeu. Ele está te mandando aí um abraço, tá? Tem também Leandra, que entrou também. Outras pessoas, eu não vou citar todo mundo, mas tem muita gente aqui que está te mandando um grande abraço, e aí eu deixo aí essa questão para o senhor colocar aí para nós. Eu tenho muitas e muitas pessoas também, seja gente de pastorais, nossas comunidades, áreas missionárias, paróquias,
E aí também muitos são profissionais da saúde, né? Então é um desafio imenso. Acabei de relatar, eu vou usar uma palavra um pouco dura, assim, né? Que eu vou colocar que a morte ronda as 24 horas do dia. Essa é uma realidade. Né? Então veio o descaso da questão da falta de oxigênio. Vocês imaginam, parece que uma ironia do destino, né? A Amazônia, considerada como o pulmão, o coração do mundo, e pessoas, né? Ainda à noite, conversei um bom tanto com uma profissional da saúde. Para eles é muito difícil também, eles estão muito abalados. O que eles presenciaram nesses últimos dias, né? Tipo assim, vou dar um exemplo bem, né? Aqui no Getúlio Vargas, que é perto, de vez em quando eu vou celebrar, o pessoal procura para conversar, desabafar um pouco. E aí, então, um relato dessa profissional dizendo, olha, uma médica, minha amiga, ela conseguiu a vaga aqui para o pai dela, para a mãe dela, que estava um tanto debilitada no hospital, e ela estava muito feliz, né? Eu trabalho no hospital, vão ter um tempo a mais para cuidar do meu pai e da minha mãe. E essas duas pessoas, o pai e a mãe, morreram por falta de oxigênio. Então você imagina como está essa filha, como está essa profissional da saúde. Eu tenho um outro amigo também, de muitos anos, dentro que era, eu diria assim, estudante na Paraíba, eu morei 2 anos, Maurício Borborema, um grande infectologista aqui. Então, a gente tenta também, na medida que fortalece, escuta, ouve esses profissionais da saúde, o que esses profissionais da saúde estão fazendo? Eles estão tentando, pessoas têm o número do telefone deles, pode ser até o Zap, tudo, ligam e se orientar das suas casas, né? Para não logo, vamos dizer assim, se internar. Tem muitas pessoas que fazem um acompanhamento nas suas casas, que não estiver tão grave a situação. Então, acho que a gente tem dado um auxílio assim. Outra também, sempre a gente ajudou nesse lado também humanitário. A Caritas daqui, seja também o Jesuíta, cestas básicas, nos momentos bem difíceis ali do pico de abril, maio. Aquelas cartas que eu acabei de dizer, carta manifesto, tem que ser tomada a providência. Toda essa questão dos indígenas aqui na cidade, poucas pessoas sabem, mas em Manaus tem mais de 35 mil indígenas, 13 etnias diferentes que aqui habitam. Né? E aí tem outro caso, né? Se as vacinas, como está falando o Pazuello, que é o então ministro que aí está, dizendo que é só para os aldeados, que infelizmente é uma linguagem ainda do regime militar, né? Nós avançamos muito tempo, né, nas questões assim, não importa, nossos irmãos indígenas são indígenas onde eles estiverem, se estão nas aldeias, se estão nas comunidades indígenas, se estão nas áreas urbanas, então não haveria cobertura para eles, né? Então, diria que a gente, dentro dessa pergunta mais específica de uma ajuda mais humanitária, uma ajuda de mais escutar, aconselhamento espiritual, e nessa direção com os profissionais da saúde também que ajudam, mas a gente também, queira ou não queira, nós somos seres humanos, né? Anteontem foi enterrado um padre amigo aqui também, já foram 5 padres, né, da arquidiocese que eu participo aqui. Então, são essas questões que a gente se depara o dia a dia, né? E aí é um momento muito difícil, eu diria assim para ti, eu mesmo, né, nesses 59 anos que eu tenho, eu nunca me deparei assim com esse momento de tantas e tantas perdas, né? Perdemos uma grande amiga, mas ao mesmo tempo que ela faleceu, estamos fazendo o velório tão rápido. Um elemento mais complicado, como encerrando um pouco essa pergunta, né, Wellington, você também, não sei se tem experiência, mais difícil de tudo, eu acho que as sequelas que vão ficar. Sequelas psicológicas, espirituais, de perda. Porque o grande problema também, quando nós falamos dos protocolos, eu queria colocar um elemento aqui que é muito forte, né, para nós, o simbolismo do povo brasileiro, está muito entranhado na nossa cultura, o luto, né? E nós não estamos conseguindo fazer luto, né? O luto que eu digo é chorar junto,
se abraçar, um aperto de mão, um abraço. Imagina, né? Saiu do hospital, 2 horas por aí, né? Tal, 3 horas, e já vai lá para a cova lá. Né? Nem isso nós estamos tendo aqui também, né? Um enterro digno, decente também, devido até à falta de lugares, de terreno nos cemitérios aqui. Então, acho que acredito que a longo prazo é um trabalho imenso nessa questão de sequelados, sob todas as formas, da doença, infelizmente também no Ministério da Saúde, que a gente está debatendo e batendo forte, como tratamento precoce, né? Hidrocloroquina. E aí eu acho que nós temos que denunciar também quando esse ministro, vamos dizer, da doença esteve aqui, né? Lá na segunda-feira, como que impondo aos médicos né, a receitar o kit Covid, né? Que eu acabei de dizer, né? E nenhuma palavra, eu te coloquei no texto, né? Nenhuma palavra, nenhuma frase sobre a falta de oxigênio. Então, que a gente às vezes não encontra muitas palavras assim dessa omissão e de todas as esferas também. E aí tem mais manifestações aqui. A Margarete escreve aqui: a desigualdade social em nosso país é triste. É responsabilidade de todos os brasileiros, de cada um de nós. A Laura escreve aqui: num momento tão difícil como esse, estamos abandonados pelos nossos governantes. E ela escreve também aqui uma mensagem de solidariedade às famílias de Manaus, né? Que Deus conforte todas as famílias. Padre, essa questão de que a gente vem enfrentando, né? A gente tem abordado aqui sempre essas questões aqui, inclusive os textos que o senhor me enviou, eu tenho lido, tá? Eu estou vendo uma forma de estar incluindo no jornalzinho diário, que o senhor já deve ter recebido, que eu estou fazendo, né? Eu sempre dou alguns toques. Nós estamos tentando aqui, nosso grupo de fé e política tem discutido também essas questões, tem proposto ações. E aqui, essa live de hoje, por exemplo, toda quarta-feira eu faço a Corrente do Bem, em que a gente tenta buscar ações solidárias. Eu até falo o seguinte, que já me perguntaram: você está querendo virar digital influencer? Aí eu falei: não, o meu objetivo, eu sou professor. Nós, professores, durante essa pandemia, tivemos que, a fórceps, né, forçadamente, aprender a lidar com as mídias. Porque muitas escolas adotaram a aula online. Eu também estou aprendendo. E os padres também celebraram isso online e tudo. Então, é uma realidade nova. Então, o que acontece? Para uns, isso serviu, dominar a tecnologia tem sido o feijão com arroz. Para mim e para vários professores, tem servido também para despertar uma outra coisa. A missão de ensinar para um público mais amplo, de trabalhar a educação de todas as formas. E como eu tenho uma história, né, ligada às partes da igreja, para mim tudo isso combinou. Então, nesse sentido, eu prefiro dizer que eu estou tentando fazer uma ação social nas redes sociais. Transformar as redes sociais em um novo modelo uma nova forma, né, a tecnologia nos exige isso, de mobilizarmos as pessoas. É uma nova forma de trabalhar com os movimentos sociais. Tem até um Rudahit, que é um sociólogo aqui, você conhece? Conheço muito. Ele escreveu, ele tem um termo que ele fala: das ruas para as redes. Ou seja, nós não podemos esquecer da nossa militância nas ruas, mas nós temos que fazê-la nas redes. Porque tem gente que faz tem gente que faz ação nas redes para o mal. Então, por que não a gente começar a fazer para o bem? Então, nesse sentido, é que essa Corrente do Bem vem aqui trazer Manaus para Belo Horizonte. Tem mais manifestações chegando aqui, vou
vou citar daqui a pouco, mas, e até porque nós estamos com o nosso tempo também limitado, né? Porque para deixar gravado, preciso de obedecer aquele tempo que nós combinamos. Mas, antes de passar para que o senhor faça aí algumas considerações finais, alguns apontamentos, né? Gostaria também que o senhor deixasse aí alguma indicação, caso um contato aí, um endereço aí, né, da sua rede social, ou mesmo do SARES, né, para que as pessoas, se tiver algum elemento que as pessoas pudessem contribuir, né, eu não digo nem somente financeiramente, mas do ponto de vista de demonstrar sua solidariedade aí para Manaus, porque a gente diz o seguinte, que nós temos que aprender com a lição de Manaus, porque o que aconteceu aí pode acontecer no resto do país, se nós não tomarmos consciência do que é essa pandemia do coronavírus. Então, deixa eu só, antes de passar a palavra, só que registrar as últimas postagens, né, que a Kézia coloca, as notícias que chegam é que está chegando a ajuda de cilindro de oxigênio de Manaus e muitas mobilizações de outros estados. E aí eu emendaria essa questão da Kézia com a ajuda que veio da Venezuela. Parte da imprensa tenta minimizar. Não, o oxigênio é da White Martins. Mas o Maduro poderia muito bem, né, Pato, ter se vingado do momento em que o atual presidente, que eu nem gosto muito de falar o nome dele, se colocou à disposição do Trump tropas para invadir a Venezuela. Claro que, assim, dentro do espectro da esquerda, a gente tem algumas críticas, sim, ao modelo do Maduro. Mas nós não podemos negar que foi um gesto de solidariedade muito importante, né? E aí eu queria colocar isso, emendando com a pergunta que ela faz aqui. A mudança na situação já está acontecendo? Aliás, ela até corrigiu aqui que é o oxigênio, eu emendei aqui, mas ela queria dizer não de Manaus, né? É o oxigênio da Venezuela que chegou em Manaus. É isso mesmo que a gente está tratando aqui. Tem mais gente chegando, a Tamires Lacerda. E aí eu queria dizer, só para as pessoas que estão entrando agora, que esse diálogo que eu estou fazendo aqui com o Padre Paulo Tadeu estará disponível aí no meu Instagram, @afrowellington. Depois também eu vou ver uma forma de postar lá no YouTube. E, aliás, eu queria agradecer, porque eu cheguei à marca de 100 inscritos no YouTube, né? O YouTube tem pouco tempo que eu comecei, e até por isso que não deu para a gente fazer a conversa no YouTube, porque o YouTube exige que tenham 1000 pessoas participando para a gente poder fazer uma live. Então, aí eu conto aí para chegar até lá, para que futuramente eu possa fazer outra live com o Padre Paulo no YouTube, comemorando essa chegada aí a esse marco, tá? Então, Padre, eu passo a palavra para ti novamente. Bom, bem especificamente, eu diria assim, há uma reação forte, né, claro, das pastorais sociais, entidades, instituição. Acho que uma das coisas importantes, então, depois de todos esses relatos que eu fui colocando, era para ter o fechamento total lá no dia 26 de dezembro, né? O governador já estava com o decreto na mão. Tudo isso eu relatei como um diário no texto que eu fiz. E aí, infelizmente, também veio uma repressão da parte empresarial, comercial e até trabalhadores que fizeram uma manifestação que foi também notícia nacional, né? E aí o governador recuou. O cientista dizendo a coisa é muito grave, existe a mutação do vírus, é a segunda, né? E os médicos estão dizendo que realmente está sendo cruel mesmo, né? No momento atual. E eu acho que nós poderíamos ter aprendido a lição em abril e maio e não ter desativado o hospital de campanha. É um outro elemento que também toca nesse assunto. Então, infelizmente, aquela sensação de tranquilidade. Umas vozes clamando no deserto. Não é bem assim a coisa. É grave. Então, na hora que vem, explode de uma forma sem precedente, praticamente.
E aí vem acompanhado o que você tem. Você está com colapso na saúde. Então, acredito também, o pouco que eu entendo entrando no hospital, você conhece, né, Elito? Aqui tem uma ala. E ali estão os pacientes na questão, na normalidade, vamos supor, daquele período. Agora não. Agora os pacientes estão esparramados. Então, você não consegue fazer uma organização do cilindro, vamos supor também. É isso que os profissionais da saúde falam. Então, outro assunto é que passou a ter 6 vezes mais o consumo de oxigênio, né? 6 vezes mais o consumo de oxigênio. E aí também é tão difícil, né? Bem, agora estamos tentando combater as fake news, né? Essas empresas boicotaram também, né? Veja, até pouco tempo, dias atrás, era 700 um cilindro de R$700 um cilindro de oxigênio. Agora, ainda ontem fizeram uma pesquisa só para ver, 5.000, 5.200 o cilindro, só naquelas balas que a gente fala. Então, só para dizer que, infelizmente, tem toda essa questão. Daí, trazendo um pouco esse elemento do oxigênio, chegaram 3 caminhões enormes aí da Venezuela. A gente está buscando maiores informações, né? Temos nossas também ponderações, a questão de todo o governo, mas está chegando e as pessoas estão sendo, né, atendidas. Assim como também de outros exemplos também de solidariedade, assim, mas o consumo é muito grande. Eu queria finalizar um pouco esse momento. Eu passei para você também, né, Elton, a decisão de uma juíza que é conhecida nossa, a juíza Jaisa Frache. Ela é da esfera aqui da federal e tem um poder muito grande e pede em 5 dias quais seriam as providências, né? Que os pacientes mais graves sejam levados o mais rápido possível para outros estados. Então, também estão fazendo isso. Que assumam todas as despesas de passagem e aí por diante. Que seja providenciado o mais rápido possível a questão do oxigênio. E uma outra coisa que a gente descobriu, né, Elito, assim, é que todos os hospitais públicos, é bom vocês aí em Belo Horizonte também, tipo assim, os hospitais deveriam ter um poço artesiano, né, emergência de água, quando falta água, um gerador de energia elétrica, quando falta energia elétrica, e uma usina de oxigênio, quando falta oxigênio. Né? Então, a juíza, nesses 5 dias, pede essas coisas, né? Que sejam restabelecidas usinas, né, de oxigênio nos hospitais também. Então, tem um vigor aí o mais rápido possível, em prazo de 5 dias, e depois pode começar a correr multa de R$50 mil. Acho que vale a pena ter acesso a esse documento, tornar ele conhecido também, né? E aí toda aquela problemática você veja, né? 61 bebês, né, prematuros, né? Então, ela vem acompanhando de perto e tentando fazer que não falte oxigênio, mas a gente está nessa pressão, companheiros da gente que são da luta, companheiros que sempre estão aí fiscalizando, estão doentes, outros estão morrendo. Veja, a situação não é fácil. E agora, para tirar um tempo para falar contigo, para escrever um texto, só Deus sabe um pouco de onde a gente vai buscar forças, né? Porque até ontem nós estávamos fazendo o velório de uma grande amiga, né? Que há muitos anos trabalha conosco. O marido está lá em São Paulo e aí por diante. Assim são os momentos vividos, por isso que eu quero relatar, que eu acho que, não sei, né? São momentos mais fortes da minha vida também e que às vezes a gente se sente tão impotente, né? E pedir a força, a coragem, essa força que vem, eu acho que do alto também. E eu sou batizado, eu tenho uma missão e estou tentando dar a minha contribuição nesse contexto aqui, né? Só uma contribuição aí, a Vivi, ela colocou aí que ela é contra os hospitais de campanha, acha que deveria haver melhoria nos hospitais públicos. E ela também lamenta precisarmos da intervenção do judiciário
para garantir o que deveria ser obrigação do Estado. E ela emenda com outra, ela colocou mais um outro post aqui, que falta de empatia dessa corja política. A ideia que tem é que querem mesmo diminuir a população, em especial os menos favorecidos. Infelizmente, né, se a gente teria que ter mais uma live, né, Wellington? Porque se a gente entra nessa questão dessa capitalismo, esse modelo que está aí, o Papa Francisco fala modelo, economia que mata, um modelo predador. E alguns estudiosos dizem, eu acho que até o Rudá, outros, né, que é essa nova reorganização, né, do capitalismo financeiro, da financiarização da vida, alguns têm que morrer, né, tem que diminuir a população. Tem uma reflexão em torno disso muito séria, né? Então, não tem problema. E aí, aquela questão também, né, neomalthusianos que tem por aí, que se diz, né, a população, se é professor, entende melhor, a população já está demasiadamente grande, né? Tem que achar uma maneira de controlar essa população, né, direta aí. O planeta Terra já não tem mais potencial, mas até aí talvez a reflexão vai, mas a desigualdade no mundo, né, gente, daqueles 10% que mais concentra a renda, veja nesses últimos meses aí dentro da própria pandemia. Nós liberamos 1 trilhão e 300 milhões para os bancos, né? Nós acompanhamos isso aqui. Quanto foi que foi liberado para o auxílio emergencial? Eu queria terminar também que a gente está levantando uma bandeira aqui, também vocês poderiam ajudar, uma renda básica, porque se essas famílias têm que cumprir um pouco os protocolos, eu acabei de dizer a situação que eles vivem, está terminando o auxílio emergencial. Eu dou um exemplo do Edmilson, do prefeito de Belém, né, vocês sabem disso, que ele convocou os vereadores e lá passou um projeto que é a renda básica, R$ 450 para as famílias. Então, é uma bandeira que a gente está levantando aqui, seria a renda básica e a questão da universalidade, da questão da gratuidade da vacina. Já começamos a ter problemas aqui, né? Pessoas furando a fila, pessoas aqui de influência. Não, é muito duro, né? É muito duro. De ontem para hoje, profissionais da saúde. Olha, Paulo, o padre, veja aí, porque nós temos fontes seguras que é essa família tal, que tem influência. Não queria entrar muito em detalhe, que a notícia é muito nova, mas me parece que tem verdade aí sim, né? Que furam a fila e já foram vacinados. Mas eu já tive, já tem notícia já disso acontecendo em muitas cidades pequenas, né, cidades que estão recebendo meia dúzia de doses, aí alegam que não dá para nem começar a vacinar a saúde e vão lá vacinando os apaniguados, né? É uma situação complicada que o nosso país vive. Nós estamos mesmo passando por um momento em que as pessoas estão se dando conta do erro que foi dar voz ao negacionismo, o erro que foi ignorar a ciência. Desde o começo dessa pandemia, houve nessa lógica malthusiana aí que a gente colocou, houve uma certa ideia de que os ricos iriam conseguir se tratar e curar logo, e que os pobres iriam morrer. Até então, muitos estavam querendo dizer, é até bom que faz uma limpeza, é até bom que a gente diminui os gastos com a Previdência, é até bom que elimina um bocado de pobre, elimina as políticas sociais, e a gente pode fazer com que o Deus mercado reine nesse país. Mas, só que esse vírus invisível, ele passou a não atender ao que queria o mercado. Ele começou a vitimar pessoas
Muitas pessoas morreram em hospitais caríssimos. Esse vírus, aqui no Brasil, quando se falava, só iria matar pessoas idosas. Eu conheço uma senhora de 92 anos que se curou de Covid e ouvi um relato hoje de um rapaz de 32 anos, sem nenhuma comorbidade, que não resistiu à ação grave do vírus. Então, ele passou a ter, parece que tem muitas mutações, depende do organismo, é algo que nós somos, assim, que nós podemos dizer, negacionistas ou não, estamos todos no mesmo barco. E se estamos todos no mesmo barco, aí, eu disse no começo que aí no Amazonas se convive muito com as tempestades, mas essa é uma grande tempestade que nós estamos vivendo. E com base nisso, eu queria muito agradecer a sua participação. Infelizmente, né, nós já vamos para 50 minutos, nós temos aí talvez mais uns 5 minutos ou 6 para a gente acabar de fechar, mas eu queria agradecer a participação de todos que se manifestaram no chat. Talvez algumas coisas não foi possível que eu pudesse ler aqui. Queria agradecer a algumas pessoas que estão me apoiando. Nós temos aqui um grupo de psicólogos, Pato, que criou uma plataforma chamada Iluminarmente, que oferece vários serviços a preços sociais. Então, a gente sempre tem divulgado o trabalho deles, né, lá no site iluminamente.com.br, que eu vou deixar na descrição. Também queria agradecer a Laura aí, que fez uma live maravilhosa comigo ontem, contando a história do açaí aí do Pará. Ela trabalha com essa iguaria aqui, da forma como chegou aqui no Sudeste. Aliás, eu podia, talvez na sua consideração final, que é uma curiosidade que viu a minha live de ontem, né? Porque eu informei que aí no Norte não se come açaí aqui como sorvete, que aí é arroz com feijão mesmo, né? Talvez depois, se eu quiser comentar isso um pouquinho, a Laura vai gostar, né? E aí, para que as pessoas depois possam apreciar aí, não só, né, apreciar o açaí da forma como é vendido aqui no Sudeste, mas também saber da informação que o senhor tem aí na cultura do açaí. Só mais... A condição é mais clara como pessoa do que pensa e sigo neste mesmo. Não vai dar para contemplar todo mundo, gente. Eu vou deixar aqui o padre Paulo Tadeu Balato fazer suas considerações finais, contando aí como é que eu começaria aí, padre. Tá. Eu não sei a minha internet aqui. Tá ouvindo bem? Tá? Perdeu o sinal? Quer que eu repita? Tá. Pudesse repetir, faz esse favor, tá? Tá. Padre, que eu comentava que algumas coisas, né? Tem mais gente se manifestando, não vai dar para ler tudo que as pessoas escreveram, né? Tudo bem. Tá. Mas aqui, que a Laura, né, fez uma live comigo ontem, ela tem aqui um açaí DS, lá no Instagram, açaí DS, o melhor de BH, que aqui nós temos uma tradição de comer açaí como se fosse sorvete. Sim. E ontem eu informava que aí no Norte o açaí é um arroz com feijão aí, né? Então, até para ilustrar essa live de hoje, como eu estou falando aqui com alguém que está aí na região amazônica, né? Se eu puder falar como é que o senhor come açaí aí e fazer essas considerações finais para a gente. Tem várias formas, né? Ainda estou aprendendo, viu? Açaí com a famosa tapioca, açaí com, né? Até com o peixe, açaí como, né, tucumã, tantas coisas, assim, muitos, né? E eu queria trazer uma história interessante, estou com a muda aqui do lado, mas infelizmente não vai dar para pegar, né? Então, nós tivemos evento complementar lá na Casa Comum em Roma, e levamos uma semente de açaí e plantamos numa cuia. E o açaí pegou. E na missa final, nós levamos no altar para o Papa Francisco, né? O Papa Francisco pega com toda uma alegria. E aí conseguimos trazer
a muda para o Brasil, né? Então está aqui em casa do lado. Um outro dia eu mostro, prometo mostrar a muda do açaí aqui, né? Então é um alimento muito saudável. Acredito que teria que ter um outro momento mais discutir disso, né? As riquezas da região, as frutas, os sucos, açaí, bom, tantas e tantas riquezas que nós temos aqui. Em vez de estar criando gado, né, gente, o desmatamento, todas as coisas, nós temos um outro potencial enorme. Alguns estados estão aproveitando esse potencial, mas aí teria que ter mais tempo, né? Mas é isso um pouco, que bom, vocês tiveram um pouco a história do açaí. Você me pediu depois eu me comprometo, não sei se no Instagram mesmo, mas no WhatsApp, escrever direitinho o nosso endereço, né? E um pouco a pessoas que tiverem interesse, deixar também o meu número do Zap, esse aqui é de meu amigo até, né? Mas estamos dando passo aí também de ter uma conta no Instagram e aí por diante. Mas, como considerações finais, eu acho que louvo essa iniciativa. Você veja, você acabou de dizer, né? Há muitas forças do mal, infelizmente. Mas acredito que a maldade, ela se autodestrói. Quando uma pessoa pensa a maldade com a outra pessoa, me desculpa, ela toma o veneno junto com a outra pessoa. Então a maldade destrói, quer destruir a outra pessoa, mas a pessoa se destrói também, a desumanidade. Então nós vivemos um período de muita perversidade e de muita mentira. Então eu sei que custa para ti, né, Hélito? Quanto tempo que você gasta para as perguntas, para dar uma organizada na questão. Tudo isso exige da gente. Eu também estou aqui, então a gente deixa. Daqui a pouco eu vou sair e vou para um momento de uma transmissão de uma missa de 7º dia, né? 1/3 de 7. Então a gente está convivendo muito com essa questão. Então até rezem por nós aqui. Então, como ser uma luz, né? E como ser um pouco esse farol no momento que a tempestade é forte. Mas eu acho que essa corrente do bem tem que prevalecer. E acredito que todo o bem que semeamos se reverte em benefício de um bem maior, de uma coletividade e da humanidade. Então vamos ser criadores desse bem, aonde a gente vive, na nossa casa, no nosso bairro. Eu acho que essa experiência também está mostrando, ou a gente aprende esse grau de humildade, de humanidade, que somos mais uma espécie no meio de outra espécie, e a casa comum está sendo danificada, a casa comum está sendo depredada, e são consequências que nós vivemos. Que a gente possa fazer uma profunda reflexão também, no mais profundo do nosso interior. Agradeço a oportunidade, tá? Padre, será um prazer futuramente tê-lo de novo em outra live aqui com o pessoal de Belo Horizonte. Eu queria encerrar, até não vou poder contemplar tudo que foi colocado no chat, mas com uma última mensagem do José Anselmo, que ele colocou de uma forma que eu nem me atrevo a acrescentar o que ele colocou, que serão minhas palavras também, tá? Eu vou ler aqui. Ele diz: parabéns, minhas orações ao povo de Manaus, a toda a população do norte de nosso país. Padre, seja sempre sinal de esperança a todo esse povo. E ele disse para mim aqui: Wellington, siga firme no seu projeto, força e resistência. E realmente, eu estou com a camisa aqui, que é do Movimento Fé e Política, que diz fé, esperança, luta e resistência. É disso que nós precisamos e é isso que nós vamos construir juntos. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua missão aí no norte do país. Grande abraço para todo mundo aí, a nossa solidariedade a todas as pessoas ao luto que, se Deus quiser, vai se transformar futuramente numa conversa sobre açaí com a nossa amiga Laura, coisas mais descontraídas, mas infelizmente a gente não pode deixar de falar do que está incomodando, né? Mas nós vamos superar tudo isso com a força de Deus
e a nossa luta e resistência contra a opressão. Obrigado, Então, Paulo. muito prazer, e que São Sebastião, que é tão também, né, conhecido a nível de Brasil, São Sebastião nos ilumine, nos derrame as suas bênçãos. No passado também muita gente, muitas famílias faziam suas promessas a São Sebastião, porque havia epidemia. Eu lembro do tipo tifoide lá na minha terra natal, e daí se agarraram com São Sebastião e lá fizeram uma capelinha, né? Muitos padroeiros por aí nasceram dentro de determinados problemas sérios que viviam as famílias. Então, que São Sebastião nos dê força, que São Sebastião derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós e sobre todas as nossas famílias, de maneira especial essas que passam essa tempestade tão grande. Grande abraço, viu, Wellington? Tá? Grande abraço, que São Sebastião, que hoje é o padroeiro do Rio de Janeiro, mas que nessa sua colocação aí também rogue por todos nós. Né? Um grande abraço aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.